Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Buracos, filas e horas de espera. No programa de hoje você vai ver como acontece o escoamento da safra de grãos no Brasil. Os problemas e as possíveis soluções do transporte, que é feito basicamente por via rodoviária, estão na série Caminhos da Safra. Você vai conhecer os obstáculos por onde passa uma das maiores riquezas do Brasil, a produção agrícola. Não sai daí, o Agroband está só começando. O Brasil perde cerca de 10 bilhões de reais a cada ano por falta de estrutura para escoar a produção agropecuária. Do campo até as cidades e os portos, os caminhoneiros enfrentam uma rotina de buracos, lama e poeira. Uma verdadeira corrida de obstáculos que você vai conhecer a partir de agora na série especial Caminhos da Safra. A soja pede passagem na Amazônia. A rodovia que corta o Pará é o único caminho para levar o grão do Mato Grosso, maior produtor do país, até os portos da região norte. Mais de 1.000 quilômetros de viagem e quase 100 deles estão sem asfalto. Quando chove, a pista escorregadia vira o pesadelo dos motoristas. No trajeto, nos deparamos com esta fila de 10 quilômetros de extensão. Os caminhões têm dificuldade para subir nos trechos inclinados. O fluxo para, ninguém sai do lugar. A espera pode demorar horas e até dias. Esse ano já fiquei mais de uma semana. Esse trecho da BR-163 é o pior do país para transportar grãos. Onde tem asfalto, não tem alívio. É um buraco atrás do outro. A base dele não foi feita para isso. Esse aqui foi uma enganação, né? Um asfalto assim, uma casca de ovo, né, no caso, né? Com tanto desnível, uma hora o caminhão não aguenta. Em média, você conserta quantos caminhões por semana? Na base de uns 20, 30 caminhões por semana. É quase meia-noite, a gente encontrou na estrada este caminhão. O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar subir essa rampa e atolou. Olha só, pelo menos 2 rodas traseiras estão no meio da lama. Mais à frente, outra fila de 5 quilômetros de caminhões parados. Toda essa fila que você veio para trás é pura e exclusivamente por minha culpa, porque eu tentei subir e não subiu. Aí como meu caminhão não vai, o resto da fila ir para trás ninguém sobe. Nas 5 regiões do país, a qualidade das estradas piorou por falta de investimentos, segundo a Confederação Nacional do Transporte. Quase 2/3 das rodovias estão em condição regular, ruim ou péssima. Os custos desse transporte, os custos logísticos, eles são muito mais elevados no Brasil do que nos principais países concorrentes, e isso deteriora a vantagem competitiva que nós possuímos. No Brasil, 83% do transporte de milho, soja e derivados é feito pelas estradas. Pouco mais de 13% vai por ferrovias e apenas 3% é transportado por hidrovias. O caminhão ele não é adequado para eu fazer longas distâncias com grãos, como nós fazemos no Brasil. A frota brasileira de caminhões dobrou em 15 anos. São mais de 3 milhões. No Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de grãos do país, os veículos pesados que escoam a safra disputam espaço com os carros nas rodovias que levam até o porto. Ninguém consegue ultrapassar. É uma fila, ninguém ultrapassa o tempo inteiro. Esta rodovia é o principal acesso ao Porto de Rio Grande e uma importante ligação do Mercosul, principalmente com o Uruguai. A pista simples é um entrave para escoar a produção. A duplicação iniciou há 6 anos, mas não tem prazo para acabar. A obra está parada em vários pontos, como neste trecho, onde começaram a construir uma segunda ponte. É obra em cima de obra e resultado tu não vê. No Brasil, apenas 12% das rodovias são pavimentadas e menos de 1% tem duplicação. Sobra terra e prejuízo, como em Amaral Ferrador, cidade do interior gaúcho sem acesso asfáltico. À noite, a falta de sinalização torna o trecho de 100 quilômetros ainda mais perigoso. A precariedade das estradas faz o país perder 8 bilhões de reais por ano apenas entre as duas principais culturas, soja e milho. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o valor pago para escoar a safra no país é até 4 vezes maior do que é gasto pelos argentinos e norte-americanos.
E para conversar comigo sobre a série, eu recebo aqui no estúdio o repórter Felipe Peixoto. Felipe, bom dia. Bom dia, Elizemar. Um prazer estar aqui contigo nesse estúdio. Ai, que bom, Felipe, que tu estás aqui depois de te ver aí rodando, e a gente vai ver um pouco mais daqui a pouco por esse Brasil todo. Foi o Cristiano Melo, de cinegrafista, e tu que fizeram tudo sozinho. Quantos dias vocês levaram, quanto tempo para captar tudo isso? Olha, tudo, Elizemara, deu mais ou menos umas 3 semanas, mas teve um trabalho de produção do Juliano Zarembisky, da Isadora Jacob, também antecedendo a isso. Pesquisando. De muitas semanas pesquisando. E depois a gente também, muitos dados, informações. Quero agradecer a todas as fontes do Brasil todo que me atenderam por telefone para tirar dúvidas. Às vezes um dado que tu precisava ajustar de última hora. Então, a série começou há cerca de 3 meses e só terminou no momento que ela foi ao ar. Até lá foi muito trabalho. E essas estradas também, né, Elizemar? Não foi fácil. Qual foi o maior desafio? A gente sabe dos desafios dos produtores dentro das propriedades, Sim. dos caminhoneiros, mas para vocês, uma equipe de reportagem, qual foi o maior? Olha, eu acho que a ida ao Pará foi o mais difícil para nós, porque naturalmente nós não conhecíamos, a gente tentou se informar de tudo que era possível antes da viagem, mas, Elizemara, quando a gente chega lá e se depara com a estrada naquele estado, é inacreditável. A gente alugou uma caminhonete, porque não tinha como ir de carro, né? E assim, às vezes a gente ia 20 quilômetros, 30 quilômetros por hora, porque era um buraco atrás do outro, à noite, no meio da floresta amazônica, não tinha qualquer iluminação. Um posto, então, de combustível demorava muito, às vezes 100 quilômetros para tu encontrar alguma coisa, então tinha que ter muita atenção nessa estrada, até por causa que a sinalização não era muito boa, né? E aí quando vê, de repente, tu enxergava assim um monte de luz parada e eu olhava para o Cristiano e dizia assim, Cristiano, eu acho que é outra fila. E assim era outra fila. Aí nós íamos assim com o nosso carro na lateral, porque a fila se forma e tem um espaço, né? Porque é uma fila num sentido e no outro. Até nós chegar lá ao primeiro da fila, para a gente entender o que estava acontecendo. Quando nós chegávamos lá era uma lomba não muito íngreme, tá, Elizemar? Era uma lomba assim, só que era de terra. E como chove lá, está sempre chovendo na região da Amazônia, era uma época de chuvas, quando chove não tem como subir, o caminhão carregado não sobe. A gente viu aí na reportagem. Felipe, a sensação que eu tenho é que a gente não se preparou para essa mudança na fotografia do Brasil produtivo. O Rio Grande do Sul foi o celeiro do país na produção de grãos. Depois o Paraná nos tirou esse posto e hoje é o Mato Grosso o estado maior produtor. E a gente subiu para o centro-oeste, para o norte do Brasil, mas não nos preparamos para transitar com a nossa produção. É essa sensação que vocês tiveram também? Sim, Elizemara, porque o que a gente percebe de uma forma muito nítida é que mais ao norte do país, ao centro-oeste, houve uma procura e um cuidado muito grande de você se especializar da porteira para dentro, mas depois o escoamento dessa safra, principalmente pensando que nós estamos falando de regiões que estão distantes dos portos, não houve um preparo de todos os modais, rodoviário, hidroviário, ferroviário, né? Essa soja e esse milho está longe dos portos e nós temos que fazer ele se aproximar dos portos. Só que com as estradas do jeito que está, não está fácil, né? Porque esse investimento de infraestrutura tem que acompanhar. E aí não é só o produtor que faz, né? Aí nós dependemos do poder público, nós dependemos não só do dinheiro público, como de estratégias para tu montar uma forma de que essa infraestrutura aconteça, né? Até mesmo seja por meio de concessões. Então não precisa ser necessariamente o dinheiro público diretamente envolvido, pode ter a vontade de fazer aquilo acontecer. Junto. Felipe, a gente vai continuar vendo agora o trabalho de vocês, porque as ferrovias e hidrovias são alternativas para diminuir a dependência do transporte terrestre, mas acabam sendo pouco utilizadas. E o motivo disso é o que você vai ver agora, nesse trecho da reportagem do Felipe. O Porto de Estrela, na região central do Rio Grande do Sul, é um retrato do abandono das hidrovias. Até a década de 90 nós recebíamos aí em torno de 2 a 3 navios por dia, né, para fazer a movimentação efetiva de grãos no porto, né? E hoje nós recebemos de 2 a 3 navios por ano. O José era um dos trabalhadores do complexo portuário. Ele coordenava parte do carregamento de grãos. Em 15 anos de operação, a economia que isso aqui produziu para o estado e para o país foi tão grande que cobriu o custo disso aqui, que foi 50 milhões de dólares. Sem manutenção do poder público, o rio perdeu meio metro de profundidade pelo acúmulo de sedimentos. Com isso, os barcos precisam carregar menos carga nas viagens, o que torna o frete pela água bem mais caro. Já não permite embarcações
com um volume maior que justifique economicamente esse caminho. A obra mais cara para tornar este rio navegável está pronta há 40 anos. Esta eclusa, um tipo de elevador de embarcação que ajuda os barcos a subir e descer a queda d'água de 12 metros. A construção está praticamente inoperante, a não ser pela passagem dos raros barcos com areia. Isso aqui foi construído para longo prazo. Não foi construído para se deixar deteriorar da forma como se deteriorou. A malha ferroviária estagnou. São pouco mais de 3.000 locomotivas em operação em todo o país, o menor número em 6 anos. Ao contrário da produção de grãos, que avança com rapidez, os trens que escoam a safra brasileira andam muito devagar. Na última década, a velocidade média dos comboios caiu de 21 km por hora para 17 km por hora. Nos Estados Unidos, os trens são 3 vezes mais rápidos. A falta de investimentos na manutenção dos trilhos é um dos principais desaceleradores do setor. Uma boa parte do PIB que a gente gera, a gente bota fora na falta de infraestrutura. E é exatamente esse PIB que vai fazer falta lá nas comunidades aonde esse recurso volta, para ter melhores hospitais, para ter melhores escolas. O Brasil possui hoje 30.000 quilômetros de ferrovias em operação. Já as hidrovias economicamente navegáveis somam 21.000 quilômetros. Mesmo somadas, a extensão das malhas ferroviária e hidroviária é 28 vezes menor que a malha rodoviária, que é de quase 1,5 milhão de quilômetros. Em Itaituba, no oeste do Pará, um porto que começou a funcionar há 3 anos, é um exemplo de investimento que pode ajudar muito no escoamento da safra no país. Mas a contribuição poderia ser bem maior. Para chegar até aqui, os caminhões precisam passar pela BR-163, a rodovia que começou a ser construída há 40 anos e que ainda não foi concluída. Este terminal pode receber até 450 caminhões por dia. Mas no momento, a média diária é de apenas 120 caminhões, cerca de 25% da capacidade. Aqui era para estar movimentado, acontecendo o tombamento dos grãos. Mas como vocês podem ver, está tudo calmo. Este outro terminal é flutuante. O caminhão chega e a soja é transferida imediatamente para a embarcação sem necessidade de armazéns. Uma tecnologia de ponta, mas que está sendo subutilizada, porque antes de chegar até aqui, é preciso enfrentar uma estrada que gera muito prejuízo. A gente tinha um contrato de 1,5 milhão de toneladas e esse ano, devido à estrada, a gente vai fazer em torno de 1 milhão. Vamos deixar de fazer 0,5 milhão de toneladas. Felipe, dá um desalento. Ver o Porto de Estrela aqui pertinho de Porto Alegre. Sim. Depois a gente vê uma tecnologia que saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para lá, mas que não tem condição de operar a pleno. Que é esse caso do último terminal que a gente mostrou na matéria, uma tecnologia nossa aqui. Agora, sabe, Elisemar, o Porto de Estrela, nem a gente imaginava, e as fontes que eu consultei antes imaginavam que ia estar esse estado que a gente mostrou na reportagem. Eu não imaginava, me surpreendi, negativamente. Negativamente. O Porto está meio sem pai nem mãe, né? Porque a própria produção teve dificuldade de localizar, mas quem está respondendo pelo Porto? O Estado, a União, a Prefeitura está tentando reivindicar, e o que acontece é que fica isso, o mato toma conta de tudo, né? Um movimento baixíssimo, inexplorado. Agora, não adianta só você querer colocar um barco lá, né? Você tem que ter profundidade, que nem uma das fontes explicou ali. Se você não tem profundidade, você não consegue carregar o barco, e aí fica pouco competitivo. Aí você manda por rodovia, porque para você colocar o grão, você não vai colocar o grão no barco, no trem ou no caminhão, porque tu vai ser bonzinho com a ferrovia ou bonzinho com a hidrovia. Tu tem que ter um preço competitivo. E para ter preço competitivo, tu tem que ter obra nesses lugares, né? Se você não tem uma obra que garanta calado, profundidade, se você não tem um trem funcionando em trechos em boas condições, você não oferece um preço de transporte adequado. E a gente vê muito também trechos de malha ferroviária abandonados. Sim. Isso deu para perceber, fica por conta de não ter uma fiscalização, uma cobrança para recuperar, Felipe? Seria? Eu entendo que sim, Elisemara, porque a gente tem uma regulação dos contratos, são contratos de concessão, né? Mesma coisa que uma rodovia. Você imagina se uma concessionária de uma rodovia ganha uma rodovia e ela diz, não, eu não vou administrar agora mais esse trecho, porque esse trecho não é muito lucrativo, então eu vou abandonar a rodovia. Isso não acontece. Na prática, a gente não vê isso muito comum, né? Mas é mais ou menos uma situação semelhante, análoga, a questão das ferrovias, né? Há trechos que não estão sendo executados, inclusive alguns com autorização do poder público, mas tu fica com uma opção a menos para transportar o grão, né? Ou seja, você tem pontos que tu não tem a competitividade, tu leva o grão até uma ponta, mas aí depois tu tem que colocar no caminhão e aí tu fica jogando. E sempre o modal rodoviário acaba sendo o piso de sustentação do transporte do nosso país, e a gente fica refém.
E enquanto deveria fazer só a ligação lá na pontinha, entre a ferrovia, a hidrovia, o porto, enfim. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com esse bate-papo sobre os caminhos da safra. Não saia daí. Estamos de volta com o AgroBand, que hoje está falando sobre os caminhos da safra no Brasil. A nossa colheita bate recorde quase todo ano, mas além das dificuldades de transporte, falta espaço para armazenagem e muitas vezes a produtividade do campo acaba desperdiçada por escassez de infraestrutura. A máquina colhe os grãos e ao lado o caminhão está a postos para levar toda a produção embora. Essa aqui é a realidade da maioria das pessoas aqui, né? Não ter lugar onde guardar, né? Não, nós não temos silos assim. Aqui a maioria dos produtores não tem, né? Principalmente os pequenos produtores, né? Silos são essas grandes estruturas de metal ou concreto que servem para secar, limpar e armazenar o grão. É um símbolo de autonomia para o agricultor, porque tendo onde estocar, é possível vender no momento em que o preço do grão está mais alto. O Brasil tem condições de guardar até 165 milhões de toneladas de grãos. Considerando a safra atual, o déficit passa de 60 milhões. A maioria dos silos pertence a empresas e a cooperativas, que cobram taxas para guardar o grão dos outros. Apenas 17% estão dentro das propriedades. Sabe aquela lógica da tarifa dinâmica dos aplicativos de motorista particular? Quando tem muita gente precisando do serviço, o preço sobe. É mais ou menos isso que acontece com o frete no período de final da colheita. Está todo mundo precisando retirar o grão de dentro da propriedade. E aí contratar um caminhão nesta época custa caro. Mas quando se tem um local para armazenar os grãos, esse problema desaparece. Uma preocupação a mais que surgiu neste mês foi a criação de uma tabela de preço mínimo do frete, uma das medidas do governo para encerrar a greve de caminhoneiros que durou 11 dias no fim de maio. Com o tabelamento, a margem de lucro do produtor rural pode ser reduzida. As empresas que negociam grãos, chamadas de tradings, alegam prejuízo se tiverem que adotar a tabela para contratos que foram firmados com os valores antigos. Na tentativa de ficarem menos reféns do sobe e desce do frete e dos preços internacionais dos grãos, alguns produtores recorrem ao silo bolsa, ou silo bag em inglês. Toneladas de grão são injetadas nesses bolsões de plástico, uma solução barata a curto prazo, mas longe do ideal. Não é totalmente seguro. Pode dar uma tempestade, vir galho, furar, pode dar uma chuva de pedra. Os Estados Unidos têm silos para estocar a safra de um ano inteiro e ainda sobra espaço. E a maior parte das estruturas está dentro das fazendas. Em propriedades pequenas, muitas vezes não vale a pena o gasto com os armazéns. Para médios e grandes produtores, o silo se paga ao longo do tempo com os ganhos na hora da venda. No Brasil, os bancos emprestam dinheiro para a construção de armazéns com juro anual de até 6% e 15 anos para pagar. O Elvino investiu na construção de silos de concreto de baixo custo. Para ele, a principal vantagem é não correr risco de levar calote das empresas que armazenam grãos. Com os silos, eu tenho o produto na frente dos meus olhos. Seguidamente, uma empresa entra em dificuldade financeira e arrasta os produtores que lhe entregaram o grão. No ano passado, quando este milho foi colhido, o grão valia metade do preço atual. Como tinha onde guardar o produto, o Elvino pôde esperar o preço subir e aumentar a margem de lucro. O repórter Felipe Peixoto continua aqui no estúdio comigo, ele que é responsável por essa série que nós estamos assistindo no AgroBand de hoje. Felipe, o produtor que tem a sua armazenagem, ele tem autonomia. Ele Sim. pode vender ao longo do ano, ele não precisa vender no momento da colheita, quando toda a safra vai para o mercado. Sim. E tem aquela tua analogia ali com a história do frete, com os aplicativos, com a disputa, Uber, enfim. É bem o que acontece, né? E nessa realidade da armazenagem, pudesse perceber que os produtores estão efetivamente preparados para investir, querendo investir? Lizemara, esse capítulo da série é interessante porque ele chama atenção para a responsabilidade do produtor rural em criar condições de infraestrutura
para o escoamento da safra, né? O que eu percebi em campo é que aquele produtor que investiu em armazenagem, ele conseguiu fazer crescer o seu negócio. Aquele que não conseguiu investir em armazenagem, ele ainda vê parte do seu lucro passando para terceiros. Você tem que alimentar uma cadeia. Aí são vários que vão ficar com aquele lucro do teu As grão. cooperativas fazem muito essa parte da armazenagem, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que o ramo agropecuário é o mais forte. Sim, sim, as cooperativas elas têm essa possibilidade da armazenagem. Agora você viu que no detalhe final do produtor, ele colocou que às vezes pode acontecer, por exemplo, de uma empresa entrar em dificuldade financeira e também pode ficar devendo para o produtor. Nos Estados Unidos, a maioria dos produtores tem silos dentro das suas propriedades. Aqui, dos silos que tem, que já não são suficientes, cerca de 17% está dentro da propriedade. Ou seja, a gente precisa que o produtor brasileiro entenda a importância de ter o grão dentro da sua casa. E aí ele é que vai escolher o ritmo de saída, porque isso vai ser importante para a sustentabilidade financeira do negócio. É um investimento que volta logo ali na frente quando ele for comercializar. Felipe continua aqui, mas nós vamos agora ver que enquanto a produtividade no campo aumenta, a modernização dos portos, por onde a safra de grão é exportada, caminha em marcha muito lenta. Em uma das principais saídas de exportação agrícola, o Porto de Rio Grande, no litoral gaúcho, o risco de encalhe é constante. Há mais de 4 anos não é feita dragagem no Porto Gaúcho, uma obra importante que retira o acúmulo de sedimentos e preserva a profundidade do canal de navegação. Pode encalhar na barra, causar um acidente ecológico muito grande, porque esses navios têm muito combustível. Quando a maré está baixa, por segurança, os navios não podem entrar nem sair do porto. Acabam ficando atracados, prontos para sair, porém não pode sair porque a água não é suficiente. Sim. Corre risco do navio tocar o fundo. Cada dia parado significa um prejuízo de cerca de R$200 mil nos casos de navios de grande porte. Às vezes ficamos 12 horas, ficamos 24 horas, já ficamos 36 horas aguardando. O carregamento deste navio, que vai levar soja para a China, vai acontecer durante a noite. No momento, a maré está alta. Com isso, é menor o risco da parte de baixo da embarcação encostar no fundo do mar na hora de sair do porto, que poderia causar um acidente. Ou seja, hoje é um dia de menos preocupações por aqui. Mas aí está o problema. Uma operação como essa, tão importante para a economia do país, não deveria estar à mercê das condições meteorológicas. Nós temos vários portos no Brasil que têm esse mesmo problema. A política de dragagem ela tem que ser mudada. Nós temos que ter dragagens permanentes. Se você não fizer uma faxina, em questão de dias, você não consegue mais nem habitar a sua casa. Claro. Porto é igual. No Porto de Santos, o maior do país, um dos problemas está na chegada. Com apenas um acesso pela rodovia Anchieta, nos picos de safra, a situação fica complicada na via, principal ligação com o litoral paulista. A construção de um segundo acesso está em estudo, mas sem previsão de sair do papel. Dentro do porto, há 2 formas de carga e descarga, trens e caminhões, mas o cruzamento é pouco inteligente. Um tem que esperar o outro passar, o que atrasa o fluxo. As obras que prometem resolver essa dificuldade estão em andamento, mas só terminam daqui a 1 ano, segundo a administração do Porto de Santos. Outro desafio antigo dos portos é evitar filas quilométricas de caminhões à espera do descarregamento. Na tentativa de resolver o problema, os portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande, os maiores do país, criaram sistemas de agendamento prévio pela internet. O agendamento facilitou muito, né? Mas no período da colheita, eles não conseguem nos atender. Em época de colheita, este posto de combustível, que fica a 2 horas do Porto Gaúcho, recebe em média 300 caminhões por noite. São cargas que estão à espera da liberação de horários para serem descarregadas no porto. Os motoristas, quando não encontram um lugar seguro para aguardar, viram alvo fácil de criminosos. Aqui abrem tombador, roubam estepe, roubam gaveta. Os portos do Arco Norte, que são aqueles que ficam nas regiões Norte e Nordeste, já respondem por 24% das exportações de soja e milho, mas poderiam absorver ainda mais se fosse mais fácil levar a produção até lá. Sem hidrovias nem ferrovias e com estradas de má qualidade, se torna caro exportar pela parte de cima do país. Dentro das fazendas, o Brasil é uma referência mundial em tecnologia e em conhecimento para produzir grãos. Mas da porteira para fora, temos muito que melhorar se quisermos continuar alimentando o mundo. Caso contrário, boa parte da riqueza que tiramos da terra vai escoar pelos gargalos logísticos do país.
Felipe, nesses 3.000 quilômetros que vocês andaram, um pouco foi de avião, estou contando Sim. só a via terrestre. Sim, só contando vocês devem ter visto muita soja escoando aí pelas estradas. Sim, a gente inclusive gravou, acabou não entrando na matéria, porque a gente gravou muita coisa, a gente tem que fazer uma seleção, mas uma pequena lavoura de soja, assim, inclusive na beira da estrada. Eu vou pegar o carro, assim. vou atrás juntando e vou vender essa soja. Dá para fazer Dragagem do Porto de Rio Grande, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Qual a previsão aí de melhorar um pouquinho a situação? Olha, Elisemara, a dragagem completa não se sabe quando vai acontecer, mas tem previsão de uma dragagem emergencial, pelo menos para recuperar aquilo que se perdeu, que está para sair esse ano. Já foi assinado pelo Ministério dos Transportes no final do ano passado, mas o dinheiro até agora não apareceu. O Superintendente do Porto de Rio Grande está negociando com o Ministério dos Transportes, mas não tem uma definição. Já tem um sinal assim, vai sair o dinheiro, mas o dinheiro mesmo não apareceu. Enquanto o dinheiro não aparece, a gente não pode ter certeza e ficar tranquilo, porque não tem nem previsão do início dessa obra, que é tão importante para o nosso porto aqui do estado. E tem uma diferença que a gente precisa levar em conta, que é o tamanho do Brasil. O Brasil é um país imenso, com produção de sul a norte. Então, atravessar eleva o custo, nos tira a competitividade, a gente fica na torcida, Felipe, para mudar esse cenário. Celebramos sempre aqui no Agroband o crescimento da nossa produção, mas não adianta só crescer dentro da porteira, tem que crescer para fora, melhorar para a gente mandar esse nosso produto com uma boa valorização. Claro, né, Elisemara? Principalmente pensando no perfil do nosso país, que é um país muito grande, né? E nós estamos aprendendo a produzir, estamos explorando lugares que antes não se produzia, mas estão cada vez mais distantes dos portos, muitas vezes. Então a gente precisa aproximar, encurtar essas distâncias de uma forma inteligente, como muitos países já estão fazendo. Senão a gente vai ficar para trás, não vai adiantar nada a gente investir tanto em pesquisa, a gente aprender, a gente dominar a terra, dominar os céus, o campo, como funciona, se a gente não sabe como levar esse produto de uma forma economicamente rentável. Obrigada, Felipe Peixoto. Parabéns para ti e para o Cristiano Melo, que viajaram ao longo do Brasil para trazer para a gente todo esse histórico que nós acabamos de ver aí. É um retrato da nossa condição de escoamento da safra. E o Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Semana que vem tem mais. Tchau!